Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da regra de L'Hopital. Basicamente, a regra de L'Hopital é uma regra que ajuda a calcular limites para as pessoas que têm conhecimento sobre derivadas. Antes de falar propriamente da regra de L'Hopital, nós vamos deduzir essa proposição que é a fórmula de Cauchy. Sejam FG contínuas no intervalo fechado AB e deriváveis no intervalo AB, com G de x diferente de zero para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, existe um número Z pertencente ao intervalo AB, tal que essa relação ela é válida. Bom, qual é a ideia aqui? A ideia é que esse teorema tem as mesmas condições do teorema do valor médio. Então, provavelmente, nós vamos deduzir esse teorema usando a dedução similar ao teorema do valor médio. E, em segundo lugar, né, você tem duas funções que obedecem ao teorema do valor médio, né? Você deve ter necessariamente que g de b menos g de a tem que ser diferente de zero, ou seja, a função g é diferente nos pontos a e b. Então, não se aplicaria o teorema de Rowley, por exemplo, à função g. G de b menos g de a tem que ser diferente de zero. Então, g atende ao teorema do valor médio. Logo, existe C pertencente ao intervalo AB, tal que, para a função G, G' de C é G de B menos G de A sobre B menos A. Aí, segunda proposição. Considere uma função como um ponto de partida. A função h é uma combinação das funções f e g. Ela é uma função f de x, menos aqui uma constante. Aí você tem uma constante vezes g de x, menos uma constante aqui, multiplicando. Se f e g são contínuas e deriváveis, a função h também é contínua e derivável. Só que veja, se nós aplicarmos a x igual a A, você vai ter f de A menos f de A, que é zero, e g de A menos g de A, que é zero. Se nós aplicarmos x igual a B, você vai ter um fb menos fa aqui, guardem, e um gb menos ga, que vai cortar com esse daqui, vai ficar um menos fb menos fa. Ou seja, h de B é igual a h de A, que é igual a zero. Então, como além de contínuo no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, h de A é igual a h de B, que é igual a zero, nós podemos dizer que h atende ao teorema de Rowley. Então, se h atende ao teorema de Rowley, existe um número para o qual h' é igual a zero, né? Então, existe um número que eu vou chamar de z, pertencente ao intervalo AB, tal que h' nesse ponto é zero. E aí vamos derivar a função h. Quem seria h' de z? Seria, quando eu derivar h, eu vou ter f' de x, que no ponto z vai dar f' de z. F de A é uma constante, a derivada é zero. Aqui vai ser uma constante. Aqui você tem G', quando eu derivar vai ficar um G' de x vezes essa constante. Então, eu vou ficar com FB menos FA sobre GB menos GA, G' de Z. E aqui você vai ter uma constante vezes uma constante que vai dar a derivada igual a zero.
E aí, quando nós reorganizarmos isso daqui, nós chegamos em f' de z sobre g' de z é igual a fb menos fa sobre b menos a. E aí, para que a gente deduziu essa proposição? Para a gente poder demonstrar a regra de L'Hopital. Teorema, regra de L'Hopital. Sejam f de A igual a g de A, que é igual a zero, que f e g são deriváveis em um intervalo aberto contendo x igual a A, e que g' de x é diferente de zero nesse intervalo, exceto possivelmente em A. Então, o limite de f sobre g é igual ao limite de f' sobre g'. Ou seja, o que você faz para calcular esse limite? Quando você vai calcular esse limite, você substitui x por A, e aí, se f de A for igual a g de A for igual a zero, você encontra uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, quando o limite der uma indeterminação do tipo zero sobre zero, nós não modificaremos o resultado dele se nós tomarmos a derivada no numerador e a derivada no denominador. Então, nós podemos mudar a cara do limite seguindo essa propriedade. Vamos à dedução, demonstração. Suponha que, por substituição direta, nós tenhamos o limite de f de x sobre g de x de zero sobre zero, e quando nós aplicamos o limite de f' de x sobre g' de x, nós encontramos L. A ideia é mostrar que as duas condições são equivalentes, ou seja, quando nós levantarmos a indeterminação, nós vamos modificar isso aqui e obter L. Para isso, vamos considerar duas funções, ou vamos reescrever a função f e g através de uma função f maiúsculo e g maiúsculo. F maiúsculo é a própria função f, exceto no ponto x igual a A, que ela dá zero, e g maiúsculo é a própria função g, exceto em x igual a A, que ela dá zero. Então, eu simplesmente troquei, ou eu destaquei o ponto zero na função f, que f de A é zero e f de g de A é zero. Que tanto o limite de f quanto o limite de g são os limites de f e g de x, que são o f de A e o g de A. O que implica que f e g maiúsculas, né, como a gente definiu, são contínuas no intervalo aberto e contendo A. E aí, o que vai acontecer? Né? Se elas são contínuas, nós podemos criar ao longo do intervalo AX, elas satisfazem a fórmula de Cauchy. Então, existe um intervalo A a x, tal que há um número z, tais que f de x menos f de a sobre g de x menos g de a é igual a f' de z sobre g' de z. E aí, como em f de a e g de a nós temos zero, e como em f de a e g de a nós temos zero, nós vamos ficar com uma igualdade f de x sobre g de x é igual a f' de z sobre g' de z. E aí, quando nós tomamos o limite, nós chegamos justamente à condição do teorema. O limite de f de x sobre g de x é igual ao limite de f' de z sobre g' de z, que é igual ao limite de f' de x sobre g' de x, que é igual a L. Ou seja, nós mostramos que quando nós fazemos essa operação, o limite não se modifica. E aí nós podemos fazer uma extensão desse limite a todas as indeterminações similares a zero sobre zero, como infinito sobre infinito, ou infinito vezes zero, ou infinito menos infinito.
Ou seja, a regra de L'Hopital vai funcionar dessa maneira original para todas as indeterminações que não envolvem potências. Então, os casos em que ela não funciona seriam 0 elevado a zero, o infinito elevado a infinito, o 1 elevado a infinito. E aí, nós vamos fazer uma adaptação, no caso da regra de L'Hopital, para esses casos. Nos demais, nós podemos usar diretamente a regra de L'Hopital. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, nós já sabemos que o limite trigonométrico fundamental é esse, e que esse limite vale 1. Então, nós vamos ignorar que nós já conhecemos esse limite e vamos aplicar a regra de L'Hopital. Né? Bom, primeiramente, se a gente fizer a substituição, nós encontramos seno de 0 sobre 0, que dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E aí nós sabemos que esse limite não se altera, então vou colocar um LH aqui para indicar que eu estou aplicando a regra de L'Hopital. Eu vou fazer o limite e vou derivar o numerador. A derivada de seno é cosseno, e derivar o denominador, a derivada de x é 1. Aplicando o limite agora, eu encontro cosseno de 0 sobre 1, cosseno de 0 é 1, sobre 1 dá 1. Nesse segundo exemplo, nós temos uma função polinomial, aliás, uma função racional bem simplesinha. Se nós fizermos a substituição, nós encontramos 1 ao quadrado, menos 2 mais 1, que é 0, sobre 1 menos 1, que é 0. Vamos aplicar a regra de L'Hopital, é possível aqui. Então, quando eu aplico a regra de L'Hopital, lembre-se, gente, eu não estou calculando a derivada da função, eu estou calculando o quociente de derivadas. Então, eu vou derivar a função de cima e derivar a função de baixo. A derivada da função do numerador é 2x menos 2. A derivada da função do denominador é 1. Fazendo o cálculo do limite agora, 2 vezes 0 menos 2 sobre 1 dá menos 2. Vamos lá, quanto é que daria essa conta aqui? Bom, quanto é que dá... se eu fizer aqui o limite, né? Eu vou ter 1 sobre seno de 0 menos 1 sobre 0. Bom, a gente sabe que aqui vai dar 1 sobre 0, os dois limites, e aí eu tenho que avaliar em limites laterais. Se 0 tende a 0 pela direita, vai dar infinito menos infinito. Se eu tiver 0 à esquerda, vai dar menos 1 sobre 0 à esquerda, menos 0 à esquerda. Ou seja, menos infinito mais infinito. Então, independente do limite lateral, você vai chegar numa indeterminação do tipo infinito menos infinito. Só que eu posso aplicar L'Hopital aqui do jeito que está? Não. O limite não modifica se eu transformar um quociente em um quociente de derivadas. Mas aqui eu não tenho um quociente, eu tenho dois quocientes. Eu tenho que escrever a função toda como um quociente único. Então, como tem uma subtração de frações, eu vou juntar essas frações aqui antes de aplicar o L'Hopital. Vou ter limite com x tendendo a zero. O mínimo vai ser x seno de x. Aqui divide, vai dar x. Aqui divide, multiplica, vai dar seno de x. Você pode fazer a conta de novo, vai continuar uma indeterminação, só que agora vai mudar para 0 sobre 0. E agora eu vou aplicar o L'Hopital. E aí vamos lá, derivada do numerador. A derivada do numerador vai dar 1 menos cosseno de x. A derivada do denominador é um produto de funções. Derivada de x, que é 1 vezes seno de x, mais x, derivada de seno, que é cosseno de x. Vamos aplicar o limite. Então, vai ficar 1 menos cosseno de 0 sobre seno
de zero mais zero cosseno de zero. Encontramos novamente 1 menos 1, que dá zero. E aqui seno de zero é zero, e zero cosseno de zero também vai dar zero. Ou seja, continuamos com a indeterminação. Podemos aplicar L'Hopital novamente. Por quê? Essa função obedecia a L'Hopital e essa nova função continua obedecendo a L'Hopital. A indeterminação é do tipo zero sobre zero. Então, aplicando L'Hopital, derivando, derivada de 1 é zero, derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar seno de x sobre, vou esticar aqui, cosseno de x, é aqui derivada do produto. 1, derivada de x, que é 1, cosseno de x, mais x, derivada de cosseno, que é menos seno. Aplicando, eu vou ter seno de zero sobre 2 cosseno de zero menos zero, seno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, então aqui vai ficar 2 vezes 1 menos zero. Ou seja, encontramos zero sobre 2, que é igual a zero. Muito cuidado quando você chegar em um ponto desse daqui, porque isso aqui é uma indeterminação, isso aqui não é. Isso aqui é zero sobre 2, que dá zero. E quando a indeterminação for do tipo exponencial, ou seja, 1 elevado a infinito, 0 elevado a zero, ou 0 elevado a infinito, a regra de L'Hopital não funciona, mas nós podemos aplicar a regra do exponencial ao logaritmo do limite. Então, se nós calcularmos o limite do logaritmo da função, nós podemos dizer que o limite calculado vai ser e elevado a L. Vamos ver alguns exemplos. Se nós calcularmos aqui o limite de x elevado a x, nós encontramos 0 elevado a zero, que é uma indeterminação. Só que eu não posso aplicar L'Hopital do jeito que está aqui. Mas vamos aplicar L'Hopital, vamos, ao invés de calcular o limite, vamos calcular o logaritmo desse limite. Então, se a gente chamar esse limite de L, quem vai ser o logaritmo de L? Aí o que ele está falando aqui? Que o limite se nós podemos permutar, nós temos logaritmo do limite. Então, nós podemos dizer que o logaritmo do limite é igual ao logaritmo de x elevado a x. Nós podemos permutar esse símbolo de logaritmo com limite. Vai ser o limite do ln de x elevado a x com x elevado tendendo a zero. Pela propriedade dos expoentes de logaritmo, esse expoente ele pode vir para cá. Então, eu posso escrever esse cara como limite de x logaritmo de x. E aí, se você observar, quando você vai calcular esse cara, 0 vezes o logaritmo de zero vai a menos infinito. Então, você vai ter algo do tipo 0 vezes menos infinito, que pode aplicar o L'Hopital. Só que essa função, do jeito que está escrita, eu não posso aplicar o L'Hopital, por quê? Porque eu preciso ter um quociente de funções. Mas eu posso escrevê-la assim. Eu posso levar o x para o denominador como 1 sobre x. Aí, aplicando o L'Hopital, eu vou ter o quê? Derivada de logaritmo é 1 sobre x, e derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Fazendo aí os produtos da primeira pelo inverso da segunda, eu vou ter menos x ao quadrado sobre x,
que vai dar menos x, cujo limite é zero. Aí, bom, essa é a resposta da pergunta? Não. Zero é o logaritmo do limite. Então, quando você tiver um exponencial, você não pode aplicar o L'Hopital a ela, mas você pode aplicar o L'Hopital ao logaritmo. E aí, para calcular o limite, é só lembrar que o logaritmo do limite deu zero, então, e elevado a zero é o limite. E no caso, vale 1. Agora, nós vamos mostrar uma demonstração de que a gente ficou devendo em uma aula anterior, porque a gente não tinha um ferramental ainda para isso, né? O limite exponencial fundamental, ou seja, de que esse limite aí é e. Se nós formos aplicar o limite, nós vamos chegar em 1 sobre infinito dá zero, então dentro do parêntese vai dar 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação e que do jeito que está eu não posso aplicar L'Hopital. Então, eu vou chamar esse limite que eu quero calcular de L e vamos calcular o logaritmo de L. Aí nós sabemos que o logaritmo do limite é o limite do logaritmo. Então, vamos entrar com o logaritmo dentro da... Pela propriedade de logaritmos, eu posso colocar o x aqui para frente. Já está prontinho para aplicar o L'Hopital? Não, eu tenho que transformar em um quociente. E aí eu posso levar o inverso de um desses termos para o denominador, que é mais fácil levar o inverso de x para o denominador. Então, eu vou ter um limite do logaritmo de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. Aí nós sabemos que esse limite dá indeterminado, porque o logaritmo de 1 é zero, e 1 sobre infinito dá zero sobre zero. Eu vou aplicar o L'Hopital aqui, aí eu vou derivar o numerador e derivar o denominador, e nós sabemos que mantendo isso, o limite não se altera. Então, vamos lá. A derivada de 1 sobre x é x a menos 1, então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. E aí eu vou derivar o logaritmo. O que acontece quando a gente deriva o logaritmo? Regra da cadeia. Primeiro eu derivo o logaritmo, vai dar 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada da função interna. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Posso fazer uma simplificação desse menos 1 sobre x ao quadrado que apareceu aqui e aqui. Então, eu vou ficar com o limite, com x tendendo a infinito, de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Aplicando o limite, 1 mais 1, 1 sobre 1 mais 1 sobre infinito. 1 sobre infinito dá 0, 1 sobre 1 dá 1. Essa é a resposta da minha pergunta? Não. Esse cara que eu calculei é o logaritmo do limite. Eu quero o limite. E aí, se o logaritmo do limite vale 1, é porque o limite vale e. E aí nós mostramos, é claro que com o auxílio da regra do L'Hopital, que o limite exponencial fundamental vale e. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa exposição. E lembrem-se que toda vez que o limite tiver uma indeterminação que não envolva potência, você pode aplicar o L'Hopital diretamente. Transforma a função que você está derivando, que você está calculando o limite, em um quociente de funções. E aí você, quando faz a derivada no numerador e no denominador, o limite é invariante, ele não muda. Se por acaso cair uma indeterminação do tipo exponencial, 0 sobre 0, 1 elevado a infinito, infinito elevado a zero,
Não dá para aplicar L'Hopital, mas se eu calcular o logaritmo desse limite, dá. Eu calcular o logaritmo do limite, eu tenho o limite. Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.